tema da nossa capacitação de hoje será o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e os investimentos realizados pelo comitê. Então, gostaria de convidar a nossa secretária, a Su, para a sua apresentação, por favor. Obrigada, Lucas. Eu só sinto, né, já fiz essa manifestação aqui no começo, né, ao Camachinho, ao Diego e a você, Lucas, que tenhamos uma participação tão pequena dos prefeitos, né? Os prefeitos são os maiores tomadores de recursos do FEIDRO, e essa capacitação foi pensada, inclusive, para que eles comecem a pensar, né, nas possibilidades de financiamento, mas, infelizmente, nós contamos aqui com pouca participação, mas, como o FEIDRO não é um recurso só para os municípios, nós vamos fazer aqui uma apresentação, o Cadu vai me ajudar, por favor, Cadu, para falarmos um pouco sobre a importância desse fundo, né? Lembrando que o FEIDRO, ele é um Fundo Estadual de Recursos Hídricos, ele está previsto em praticamente todas as legislações de recursos hídricos do Brasil, mas somente em São Paulo funciona de fato, né? Somente em São Paulo, esses recursos que, uma parte deles, uma das fontes que é o CEFUR, né, que são recursos que são gerados pela geração de energia elétrica, considerados como cobrança, é distribuído para os comitês de bacias. E nós, dos comitês, temos a liberdade e a autonomia de deliberar sobre esses recursos, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Vamos lá, Cadu? Então, é importante a gente entender que nós fazemos parte do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, aqui em São Paulo. A lei que nos rege, a 7663/91, eu sempre falo, às vezes o pessoal até dá risada, mas é uma lei que não é uma lei muito grande, e que seria muito importante que todos que são membros do comitê lessem, né? Porque ali traz muito de como funciona o sistema, quem participa, quais são as competências, em especial do comitê de bacias. Então, é uma leitura que seria quase que obrigatória para quem quer participar de todo esse processo. E o que é importante que eu destaco da lei, que além dela trazer essas normas de orientação à política e criar o sistema, ela prevê ali que a gestão deve ser descentralizada, então, por bacia hidrográfica, nós temos 21 comitês no estado de São Paulo, participativa, sociedade civil, usuários de recursos hídricos, o poder público, os municípios e o estado, integrada. Então, todos os aspectos que envolvem a gestão, água subterrânea superficial, qualidade, quantidade, enfim, tudo isso feito respeitando as peculiaridades da bacia hidrográfica. É importante ressaltar que já a Constituição de 89 do Estado de São Paulo previa que seria instituído um sistema de gerenciamento, e também já falava ali do fundo, porque já previa que a gente tinha que assegurar os meios financeiros e institucionais para garantir, então, a implementação dessa política. Vamos lá? Bom, para a gente entender, né, então a lei, ela, além de criar o sistema, ela traz mecanismos de implantação. Quais são esses mecanismos? Primeiro, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito. Isso se consolida com o plano de bacia hidrográfica, ou o plano estadual, que foi pactuado e aprovado por nós lá em 2016, onde o comitê diz o que é a prioridade, quais são as ações prioritárias onde a gente vai investir. Depois a gente tem quem é que decide isso, né? Quem é que participa dessas decisões, que são os colegiados que fazem parte do sistema de gestão. Então, eu tenho o âmbito central, o Conselho Estadual, e nós aqui, como comitês de bacias hidrográficas, colegiados consultivos e deliberativos, então o que nós deliberamos tem poder, sim, né, quase que de lei, de decisão, e que vem como um órgão responsável pela articulação e negociação dentro da bacia hidrográfica, que é o grande exercício que a gente fez, tanto na discussão da cobrança, quanto na aprovação do nosso plano. E, por fim, quem financia essas ações, né? Então, existem várias fontes de recurso do FEIDRO, mas hoje, em especial, são os royalties do setor de energia elétrica, que o Estado repassa para os comitês, e a cobrança pelo uso da água, que nós instituímos aqui, aprovamos a partir de 2019. Lembrando que a política de recursos hídricos, né, e esse sistema não é uma coisa só do Estado de São Paulo. Todos os estados brasileiros possuem a sua legislação de recursos hídricos, e são mais de 247 comitês de bacias hidrográficas em funcionamento em todo o país. Vamos lá? Bom, o objetivo do FEIDRO, né, então ele foi instituído pela Lei 7663 para dar suporte à política estadual. Essa é a função básica, né, financiando programas e ações
que vão ser definidas aí pelos comitês de bacias para melhorar e proteger os corpos d'água. E o que é importante, né, que todas essas ações que vão ser financiadas pelo FEHIDRO, elas têm que estar em consonância com o nosso plano de bacia. Aí a gente começa a fazer as ligações, né, cobrança, plano de bacia, investimento do FEHIDRO, e o primeiro contrato nosso já foi assinado em 95, ou seja, um ano depois da instalação do comitê, que foi em 94, nós já tínhamos o primeiro contrato junto ao FEHIDRO. De lá para cá, a gente tem uma média aí anual de 300 contratos indicados, né, e contratados aí pelos 21 comitês de bacias do estado de São Paulo. Vamos lá, Cadu? Bom, a base legal, então, como eu falei, a Lei 7663, ela já falava do FEHIDRO, né, isso em 91, e depois a gente teve, em 2004 e 2021, 2 decretos que regulamentaram o FEHIDRO, e o mais importante, que é o Manual de Procedimentos Operacionais, o MPO, tanto para investimento quanto a custeio, que traz tudo o que é importante para quem quer apresentar um projeto ao FEHIDRO. Você tem que consultar o Manual do FEHIDRO, porque ele traz lá o que pode ser pedido, quem pode pedir, de que forma, o que pode ser financiado, o que não pode ser financiado, como é que se dá esse processo todo. Então, é muito importante conhecer o Manual de Procedimentos. O FEHIDRO conta também com um conselho de orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é o COFEHIDRO. Nós temos uma sorte, né, vamos dizer assim, porque o COFEHIDRO, ele também é tripartite, e ele é feito com base em indicações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, são 4 prefeitos que fazem parte do COFEHIDRO. Nós temos o João Carlos, que é o prefeito de Garça, que também faz parte aqui do Médio Paranapanema, e o Marquinhos, de Espírito Santo do Turvo, que também faz parte do COFEHIDRO. Então, qual é a importância disso? A importância que é no COFEHIDRO que são discutidos, né, as deliberações do COFEHIDRO, a aplicação do COFEHIDRO, supervisiona essa aplicação, as mudanças no MPO, tudo isso passa pelo COFEHIDRO, e temos aí também uma Secretaria Executiva, COFEHIDRO, que dá apoio a esse conselho, e é quem faz o enquadramento dos nossos projetos naqueles programas de duração continuada e indica o agente técnico que vai fazer a avaliação desses projetos. Vamos lá, Cadu? Para a gente entender a estrutura do fundo, então o COFEHIDRO, que tem representação tripartite, vai supervisionar todas as ações do fundo, definir regras, a COFEHIDRO, que faz a parte administrativa, encaminhando os projetos no momento de análise para os agentes técnicos e no momento de contratação para o agente financeiro. O agente técnico do FEHIDRO sempre foram os órgãos do Estado, mas recentemente foi feita uma licitação e foi contratado um pool de uma empresa, um consórcio, que vai, a partir agora de 2022, exercer essa função de agente técnico. O objetivo, né, dessa contratação é dar mais celeridade aí ao processo de contratação, de fiscalização e de acompanhamento. Vamos aguardar, né, temos uma expectativa que isso de fato ocorra, né, que a gente tenha aí uma maior celeridade nessas aprovações dos projetos. Vamos seguir, Cadu? Então, como eu falei, são várias possibilidades de fontes do recurso do FEHIDRO, mas hoje a gente trabalha com compensação financeira, o CEFUR, e os resultados da cobrança pelo uso da água desde 2019. Vamos lá, Cadu? O Manual de Procedimentos do FEHIDRO, como eu falei, ele foi alterado recentemente, então a gente recomenda, né, a quem quer apresentar pedido de recursos para o FEHIDRO no ano que vem, que baixa essa nova versão, apaga todas as antigas que estão lá no sistema, no computador, pega essa versão nova, já vai dando uma olhada no que mudou, porque lá define prazos, procedimentos, funções, os pré-requisitos, enfim, tudo que o comitê vai observar para fazer a sua deliberação de prazos e valores para apresentação de projetos. Ele, então, é a base para quem quer apresentar projetos ao FEHIDRO. Vamos lá? Próximo, Cadu. Bom, para a gente entender, então, esse fluxo de ações, né, que tem uma ligação com o plano de bacia, nós temos os comitês de bacias, que são consultivos e deliberativos, que aprovam, né, o seu plano de bacia, o plano estadual, onde definem as prioridades, né, a partir daí, o comitê define normas para financiamento, que podem ser mais restritivas que o MPO, com isso,
aberto o prazo, e aí as demandas de financiamento vêm para a Câmara Técnica pontua e avalia, devolve ao comitê dizendo esses são os projetos melhores pontuados, e aí o comitê faz a indicação das ações a serem financiadas como prioridade pelo comitê, vai ao COFEIDRO, e aí a sua secretaria faz a indicação para os agentes técnicos. Então, é muito importante que a gente entenda que em todo esse fluxo o comitê é soberano para indicar os seus empreendimentos, para dizer como esses recursos serão investidos. A única coisa que tem nos preocupado muito é que os comitês não estão tendo capacidade de gastar o dinheiro disponível. Por incrível que pareça, dinheiro a fundo perdido, faltam projetos. Nós já tivemos aí um ensaio, né, de retirada desses recursos do fundo, porque fica lá parado. Então, nós precisamos, sim, de uma mobilização muito grande do comitê. Nós temos aí metas importantíssimas a serem cumpridas, mas quando a gente disponibiliza o recurso, não aparecem projetos, né? E quando aparecem projetos, a gente percebe que foram feitos, assim, de um dia para o outro, não se deu atenção, não se planejou adequadamente, então, projetos que carecem de qualidade técnica. Então, fica aqui um alerta, né? Quem quer apresentar projeto 2023, comece a se preparar, comece a preparar o projeto. Eu falo que é um recurso muito fácil de ser acessado, desde que você tenha um bom projeto, atenda a deliberação do comitê e o manual de procedimentos. Vocês estão vendo, o ano passado, o ano retrasado, sobrou recurso, né? Nós tivemos que abrir outro pleito, assim mesmo, sobrou recurso. Então, isso é muito ruim para o sistema, né? Isso é muito complicado, porque fica difícil de defender quando alguém fala que os comitês não estão tendo essa capacidade de usar o dinheiro na bacia hidrográfica. Vamos lá para o próximo, Cadu. Bom, quem pode solicitar recursos, isso a gente sempre fala nas nossas deliberações, pessoa jurídica de direito público da administração direta e indireta, concessionárias, consórcios intermunicipais. Vamos lá, Cadu. Entidades privadas sem finalidades lucrativas, aí a gente tem algumas regrinhas, né, por lei, 4 anos de Constituição, tem que ter dentre as suas finalidades proteção ao meio ambiente, atuação na área de recursos hídricos e comprovação de atuação na bacia hidrográfica. Também pessoa jurídica de direito privado, aí elas têm com retorno, né, não pode ser a fundo perdido, e agência de bacias hidrográficas. Vamos lá, Cadu. Como eu falei, a gente tem recursos na modalidade não reembolsável, ou seja, fundo perdido, e reembolsável. Então, cada tomador pode apresentar um pedido em cada modalidade, mas normalmente todo o recurso é feito na modalidade não reembolsável. A gente fala muito de programas de duração continuada, então o que é isso? Isso é o enquadramento das ações que podem ser financiadas. Então, todas as ações todos os projetos que a gente apresenta ao FEIDRO tem que estar enquadrado em um desses programas. São 8 programas que abarcam todas as ações possíveis dentro da gestão de recursos hídricos, então, quando a gente vai pedir recurso, tem que estar enquadrado em um desses PDCs aqui de recursos hídricos. Depois o Emílio vai falar um pouco para nós sobre isso. Vamos lá? Aí o fluxo simplificado, mas a gente já falou um pouco, né? A nossa deliberação do comitê deve acontecer em março de 2023, mas é muito importante que vocês comecem a pensar, né? Então, o comitê tem esse início de indicação dos projetos, indicado vai para o Secofeidro, vai para o agente técnico para o banco, e aí a gente parte para a realização mesmo e execução da obra ou do estudo. Vamos lá, Cadu? Bom, o primeiro empreendimento, né, a gente falando agora um pouco do que o comitê já fez com recursos do FEIDRO, nós tomamos o primeiro recurso, né, o primeiro contrato em 96, 2 anos depois aí da aprovação do comitê, que foi o relatório 0, o diagnóstico do meio físico do Médico Paranapanema, e aí, lembrando que de 96 a 2018 a gente só tinha o dinheiro do CEFUR, só a partir de 2019 que a gente começou a contar com o recurso da cobrança pelo uso da água, quando ela foi instituída na bacia hidrográfica. Os investimentos, então, de 96 a 2019, quando começou a cobrança, né, até 2021,
508 empreendimentos foram financiados, num total de 44 milhões de FEHIDRO investidos aqui na bacia hidrográfica. Foram 476 projetos, no total de 37 milhões, dessa fonte, né, do CEFUR, da compensação de recursos pela geração de energia elétrica, e 32 projetos, em torno de 7 milhões, já investidos da cobrança, lembrando que ela foi aprovada em 2020, na verdade foi em 2020 que entrou recursos, então... E tudo isso nós tivemos uma contrapartida de 13 milhões, que é obrigatório dos tomadores. Com isso, no total, desde 1996 até o ano passado, nós investimos 57 milhões em estudos e projetos em diversas áreas, como controle de erosão rural e urbana, saneamento, reflorestamento, enfim, ações que foram definidas como prioridade pelo comitê, que foram projetos apresentados e selecionados pelo comitê, indicados pelo comitê, sem nenhuma interferência política, quer dizer, todo esse poder de decisão é do nosso colegiado de definir as suas prioridades de investimento. Vamos para o próximo. Aí a gente tem uma noção, né? A grande demanda que nós tivemos, o grande investimento foi na parte de erosão urbana, tanto a parte de projetos de macrodrenagem quanto de obras. Depois temos a erosão rural também, todos os municípios do Médio Paranaíba têm o seu projeto de controle de erosão rural e obras também, combate a perdas, também um grande investimento, enfim, esgoto, resíduos sólidos, reflorestamento, essa é a forma como foi aplicado aí na totalidade os nossos recursos. Vamos lá, mais uma tela, por favor, Cadu. Aí, como é que está hoje o andamento dos nossos projetos? Nós temos 43 projetos em andamento. Desses 43, nós temos 28 em execução. Um de 14, um de 16, e aí 3 de 2019, 2 de 2018, 9 de 2010, 10 de 21 e 2 de 2022. A exceção do 2022, a nossa intenção, a partir de janeiro, resolver todos esses projetos. Os que não forem dar andamento serem cancelados, né? E aí é passível da inadimplência técnica e financeira, porque são recursos que, de uma certa forma, já estão comprometidos, né? Um projeto de 2018 dificilmente consegue concluir agora, o recurso já está defasado, então é uma situação aí que serão tomadas as providências pelo agente técnico para o cancelamento, o encerramento desses projetos. Todos os projetos de 2022, né, são 9, em função dessa mudança do agente técnico, né, da contratação dessa empresa, desse consórcio, eles ainda estão parados na Secofeid para indicação. Acredito que antes do final do ano eles já façam, né, essa indicação, é a nossa expectativa. E 6 não iniciados, 2 de 2021 e 4 de 2022, esses são projetos que provavelmente foram assinados no final de 21 e no início de 22, mas também já são projetos que já estão atrasados, porque o prazo para início das obras pelo contrato é de 180 dias. Nós imaginamos aí que com a contratação dessa consultoria, dessa empresa, uma vez que não sejam cumpridos os prazos contratuais, os projetos serão cancelados. Então, é uma expectativa de que isso mude um pouco o cenário aí, da demora, em muitos casos, dos projetos serem realizados, e aí esse recurso fica todo parado lá no FEHIDRO, no fundo, e aí a gente recebe várias críticas da falta de capacidade de gastar esse dinheiro, que é um dinheiro público, né? Vamos para o próximo. Bom, empreendimentos em andamento, ainda falando um pouco desses empreendimentos, então, é muito importante que quem tem projeto em andamento mantenha o cadastro no Sinfeid atualizado. Muitas vezes, quando o tomador cadastra o projeto, ele põe um e-mail lá, depois o técnico sai da prefeitura, ele não atualiza esse e-mail. E hoje todos os comunicados são feitos por e-mail, né? Então, a gente tem casos que o agente técnico ou o agente financeiro pede informações, complementação de documento para o tomador, e isso fica parado meses ali, porque ninguém entra para olhar, né? Então, nós estamos tentando aí ver a Secretaria Executiva fazer isso, apesar que não é a função da Secretaria, né? Cada tomador deve acompanhar o seu projeto e tomar as providências para cumprir os seus cronogramas. Então, o ano que vem
vários projetos daqueles que estão atrasados vão ter declaração de inadimplência técnica e financeira. Recomendo quem tem dúvida que entre no sistema e olhe se tem algum projeto em aberto, a gente também está à disposição para orientar. E os não iniciados, uma vez que o prazo também já está esgotado, poderão ser cancelados agora no começo do ano, tá? E aí está, né, o endereço, o site do Sinfeído, do Cigam, para quem quiser fazer a sua consulta. Vamos lá, Cadu? Bom, com relação a 2023, é importante a gente lembrar, né, desde o ano passado, a tomada de recursos agora é feita em 2 etapas. A primeira etapa é a inserção da solicitação no site do Cigam, do Sinfeído, então tem que ir lá, tudo digital, colocar no sistema, e depois que o comitê, a secretaria habilita, entregar os documentos físicos na secretaria do comitê. O que aconteceu esse ano aqui de 2022? A gente teve casos de pessoas que só colocaram lá no sistema, não trouxeram os documentos aqui, presencial, e eu tive casos de pessoas que não fizeram o cadastro no Cigam e vieram trazer o projeto aqui na Secretaria Executiva. Então, é muito importante, quem tem interesse em apresentar projetos ao FEIDRO, que leia a deliberação, o que é preciso, quais são as etapas, coloque alguém da prefeitura, alguém da instituição, para ler todos esses documentos e fazer a coisa da forma correta, né? Porque são recursos que estão ficando parados na conta do Médio Paranapanema, e o pior, recursos do Cefur, se a gente não utilizar eles, a gente perde esse recurso que não foi utilizado, e esse recurso é devolvido para São Paulo, para a Coordenadoria de Recursos e para projetos estaduais. Então, a gente tem vários comitês aí perdendo muito dinheiro, porque não se toma esse cuidado na hora de montar o seu projeto. Então, é importante, quem tem interesse, baixa lá o Manual de Procedimentos do FEIDRO, olha a deliberação do ano passado, ela já fala como é que é esse cadastro, pode começar a fazer o cadastro da entidade, vai se preparando, se precisa de outorga, se precisa de licença ambiental, já vai tomando as providências, né? Por quê? Porque o nosso cronograma para 2023 está da seguinte forma: em janeiro a gente volta a falar de capacitação para projetos do FEIDRO, só que aí a gente vai ser um pouco mais específico para quem quer apresentar um projeto de controle de erosão rural, para quem quer falar de erosão urbana, para quem quer falar de reflorestamento. Então, a gente vai ser mais específico na capacitação para tentar ajudar os municípios a fazer esses projetos. Março, nós temos a reunião plenária de eleição, então é momento de renovação do nosso plenário, então teremos eleição, e também nessa deliberação de março já vamos aprovar os prazos, critérios e valores para apresentação de projetos, mas todos já podem começar a pensar em que projeto vai querer apresentar uma. Em maio de 2023, a gente tem outra reunião no final de maio, que aí já é para indicação de projetos melhor pontuados. Então, nós vamos ter pouco tempo esse ano, praticamente de março a maio, para que os projetos sejam apresentados e sejam pontuados, né? Espero que esse ano a gente não tenha sobra de recursos e que a gente consiga, inclusive, ter uma carteira de projetos aí para eventual recurso disponibilizado. Vamos lá, Cadu? Bom, é isso, né? Então, só ressaltar a importância desse fundo, recurso a fundo perdido, contrapartida muito baixa, que os municípios se preparem, se precisar, a gente está à disposição, Camachinho, quiser fazer uma reunião com o CIVAP, para a gente apresentar os prefeitos do CIVAP, essa questão do FEIDRO, e para outros também consórcios, a gente está à disposição. O que a gente não pode é perder esse recurso que é tão caro aí para o comitê, né, com tantas ações, o Yamile vai falar um pouco disso, necessárias aí para a gente ter o desenvolvimento na nossa bacia hidrográfica. Obrigada, Lucas, era essa a apresentação.